Em 1956, na rua Wycliffe, no bairro Battersea, na cidade de Londres, Inglaterra, a família Hitchens morava em uma casa geminada estilo vitoriana e era composta por Wally, sua esposa Kitty, sua filha Shirley, de 15 anos, o filho adotivo John, de 20, e sua avó Ethel. Não havia nada de anormal na família de classe trabalhadora, porém, naquele ano, tudo iria mudar. Tudo começou em uma manhã de janeiro de 1956, quando Shirley descobriu em seu travesseiro uma chave de prata. O objeto parecia ter sido colocado cuidadosamente ali, indicando que era de certa forma um presente para ela. Shirley então perguntou a todos os integrantes da família de quem era a chave e quem havia lhe dado, mas ninguém fazia a menor ideia de como aquilo havia surgido em sua cama. Durante o dia, porém, a chave misteriosamente desapareceu. Shirley tinha certeza de onde havia deixado, mas ninguém mais a encontrou depois daquilo. Apesar da estranheza do fato, a família seguiu seu dia normalmente, até que à noite, depois que todos já estavam deitados para dormir, um som estranho surgiu na casa, como se algo ou alguém estivesse arranhando as paredes da casa por dentro. O som, a princípio tímido, começou gradualmente a se intensificar e logo se juntou a outro som de pancada que igualmente parecia vir de dentro das paredes. Aos poucos, os dois sons começaram a aumentar de volume e parecer se espalhar por toda a casa, vindo tanto do chão quanto das paredes. E em seu auge as luzes piscavam, móveis estremeciam e quadros caíam das paredes. O fenômeno era tão intenso que até vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Porém, da mesma forma misteriosa com que se iniciou, o fenômeno repentinamente cessou e o silêncio imperou novamente na casa. A família inspecionou a residência, mas não havia nada que justificasse todos aqueles barulhos. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada e também investigaram a residência, mas nada de anormal foi encontrado. Durante o dia, tudo parecia normal na residência dos Hitchens, mas à noite todo o tormento voltou a acontecer. Sons de pancadas e arranhões vinham de todas as paredes, do chão e até dos móveis, e isso se repetiu diariamente na vida da família desde então. Mas o fenômeno, que já era terrível, piorou, incluindo móveis que agora eram arrastados sozinhos e objetos arremessados ao ar. Com o passar do tempo, o fenômeno se intensificou ainda mais, acrescentando objetos flutuando no ar, chinelos andando pela casa como se alguém os calçasse e mãos invisíveis que empurravam integrantes da família. Um destes episódios, inclusive de empurrões invisíveis, quase derrubou a avó de Wally escada abaixo. Em outro momento, Wally recebeu um tapa violento de uma luva que flutuava no ar. Àquela altura, roupas também flutuavam como se alguém as estivesse usando, e o piano tocava música sozinho. Tudo isso misturado a todos os outros fenômenos que já ocorriam desde o início do tormento da família. Mas foi quando Shirley foi atacada à noite, levitando de sua cama, que todos da família começaram a perceber que de alguma forma o fenômeno estava ligado a ela. Inclusive, Shirley, quando ia para qualquer outro lugar, o som de pancadas a perseguia, chegando ao ponto de ela perder o seu emprego como costureira, devido aos fenômenos perturbadores que começaram a ocorrer no ambiente de trabalho e o sumiço de tesouras, do qual ela foi acusada. A essa altura, o caso já havia chegado à mídia e até mesmo havia sido mencionado na Câmara dos Comuns, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. A família também já estava tão habituada com os fenômenos que até apelidaram a entidade de Donald. Durante o auge dos fenômenos, foi tentada uma comunicação com Donald, em que as batidas ocorriam quando uma determinada letra fosse atingida, usando cartões. Porém, a maioria das mensagens não fazia sentido, não formavam palavras, mas algumas das que foram possíveis de ler diziam: "Viva França, vá embora" e "Shirley, eu venho".
Na interpretação das mensagens, até se propôs que talvez a entidade fosse algum personagem da Revolução Francesa, mas mesmo assim não se conseguiu descobrir exatamente quem era o fantasma e o que ele queria. Seja como for, os fenômenos só pioravam cada vez mais, começando a causar focos de incêndio na casa da família, mesmo que o Wally tivesse retirado todos os fósforos e fontes de fogo da casa. Com a comunicação com a entidade, esta começou a fazer exigências e ameaçar a família, que por sua vez, completamente desesperada com a situação, recorreu a médiuns e exorcistas, mas ninguém conseguia ajudá-los. E assim, os fenômenos se seguiram por longos 12 anos, até que finalmente Donald enviou uma última mensagem dizendo que iria embora, e os fenômenos simplesmente pararam para nunca mais voltar a acontecer. Na década de 60, a casa da família foi demolida e esta se mudou para o sul da Inglaterra, e até hoje este é um dos casos de poltergeist mais famosos da Inglaterra e deixou a dúvida do que realmente estava causando os fenômenos. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.